Olá, muito bom estar de volta para mais um episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino. Esse que está iniciando é o 17º da nossa série. É muito bom estar passando para vocês as nossas opiniões sobre diversos temas e eu gostaria inclusive de começar este episódio, antes de dizer sobre quais temas irão ser tratados, agradecer a todo mundo que tem participado de uma forma efetiva, ou seja, curtindo, comentando, compartilhando as nossas postagens nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, em nosso Instagram e Facebook. E eu gostaria de fazer esse agradecimento nominal, dizendo o nome de cada um que tem feito principalmente os comentários ultimamente, que é a amiga Rosângela Vargas, a Aline de Paula, Larissa Brunoro Greco, o Antônio Carlos Borel, o Eric Abreu, Flávia Demuné, Helder Perosini, Aurélio Ribeiro, Igor de Vasconcelos, a Ada Oliveira, o Perfil Vila Velha, Gabriel Tamagnoni, Felipe Patrício, Luiz Ricardo Botelho, Tiago Gonçalves, Alberto Bispo, Rodrigo Lima, Ruver Rangel, Marcos Antônio, Heitor Guedes, Luiz Cláudio Amorim e, por último, mas não menos importante, o Leonardo Peçanha. Aliás, Leonardo, eu tenho observado, você talvez seja o que mais tem curtido o nosso perfil no Instagram, no Facebook e no YouTube. E não desmerecendo os demais, eu gostaria de fazer, então, ratificar o grande agradecimento por conta da participação de todos vocês. E deixar claro, o canal não está sendo colocado nas redes sociais somente para aqueles que concordam com as nossas opiniões. Então você aí que discorda, mas que tem uma fundamentação, que saiba fundamentar a sua opinião de uma forma robusta, respeitosa, fique à vontade. Pode acessar nosso canal, comentar discordando. O Politicar não é feito somente para quem concorda com as opiniões, pelo contrário. Isso aqui é um canal democrático, pode participar, comentar, ou curtir, ou zangar, faz o que você bem entender na sua reação, desde que depois também colabore e diga por quê. Então, assim, as discussões sadias são sempre muito bem-vindas, a gente não tem tempo para perder com discussão de baixaria. Isso aqui não é casa da mãe Joana, mas é um campo de discussão político, e sobre gestão pública. Portanto, a democracia, a transparência, a participação é sempre muito bem-vinda. Você aí, que talvez tenha uma ideia divergente das nossas opiniões e não coloca a sua opinião, não fique retraído. Faça, a partir de agora, o seu comentário e dizendo por que discorda. Então, assim, o que nos interessa, acima de qualquer coisa, aqui a gente não defende ideologia. Aqui a gente defende dois princípios, da boa prática política e da boa prática na gestão pública. É esse o grande objetivo do canal. Aqui eu não recebo para fazer essas postagens, pelo contrário, eu gasto do meu bolso. Isso é um trabalho voluntário, não estou falando isso para ninguém ficar com pena, Isso aí é para deixar claro, tá? Porque é minha forma de, como cidadão, colaborar ainda mais para que nós possamos, de fato, ter esperança e conquistar boas práticas no campo da política e da gestão pública. Isso é o grande diferencial desse canal, que deseja que você, eleitor, cidadão, saiba eleger o agente político que de fato tenha interesse em aplicar boas práticas na sua função, seja como legislador, como chefe do executivo, enfim, ou ocupando algum cargo da administração pública, com um cargo comissionado. Isso é o que nós desejamos. E desta forma, com este agradecimento, eu gostaria de deixar claro que não temos nenhuma intenção em tirar comentários, a não ser que seja comentário ofensivo, que aqui também não é casa da mãe Joana. Fora isso, fique à vontade em postar, em se manifestar, que é isso que nós incentivamos. E não é da boca para fora, é na verdade, ok? Bom, falando sobre os temas que iremos abordar,
Nós temos dois temas polêmicos ligados ao governo federal. O primeiro deles é referente ao ministro Paulo Guedes, que fez uma afirmação numa palestra na FGV, para alguns empresários, se manifestou fazendo comparação de que o servidor público é parasita. Então eu farei alguns comentários sobre essa fala do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em seguida, comento sobre o desafio lançado pelo presidente Jair Bolsonaro referente à redução ou extinção do ICMS, que é um tributo estadual, dos preços dos combustíveis, visando a redução do valor da bomba. Também farei algum comentário sobre este tema. Em seguida, gostaria de abordar sobre a questão dos brasileiros que retornaram da China. 34 brasileiros que estão em Anápolis, Goiás, foram retirados de Wuhan, que é a província da China, que é justamente o epicentro de onde surgiu o novo coronavírus. Fazer um pequeno comentário sobre isso e depois partir para uma discussãozinha, para demonstrar algumas questões que surgiram no cenário local, regional, falando sobre um pouquinho da política a nível de estado, municípios, etc. Bom, então assim, começando de fato a discussão sobre a apresentação de alguns temas, eu farei de início então o comentário sobre a fala do ministro Paulo Guedes. Bom, o Paulo Guedes, ele comparou o servidor. Eu estou com uma colinha aqui com os nomes, então fique à vontade, tá? Eu estou igual ao Faustão, pai. Eu estou igual ao Faustão na cola, né? Não estou na audiência, muito menos na grana dele. Mas eu estou feliz, graças a Deus, muito feliz. Tem saúde, tem uma família excelente, então, muitos amigos, então isso aí para mim tem um emprego, trabalho, rendo bem, então tá ótimo. A respeito do que o Paulo Guedes falou, alguns até comentaram, mas ele falou uma mentira. Aí outros colocaram, mas isso aí é uma verdade, né? Isso aí é o que a gente vê na administração pública. Alguns colocaram também, né, que isso aí, o ex-presidente Lula comparou, né, o servidor, falando que bandido é melhor do que servidor público, etc. Então, assim, é como se um erro pode justificar outro erro. Isso aí não tem como, gente, não cabe. Se você viu que alguém errou, não use isso para justificar teu erro. É para você não errar. É para isso que tem uma coisa chamada raciocínio. Você raciocina em cima do erro dos outros. Você ainda tem a oportunidade de ver que alguém fez uma besteira e de não cometer a mesma besteira. E aí o que acontece, na minha opinião, é que foi mais uma besteira dita dentro desse governo federal. Me desculpa aquele que defende cegamente o governo federal. Eu não defendo ninguém cegamente, eu defendo a coisa certa, aquilo que eu acredito que é o justo, que é o correto. Todo mundo sabe, não nego, sou servidor público estadual há 12 anos, sou servidor público estadual. Não deixei de atuar na iniciativa privada, dando aula em faculdade à noite, então nunca deixei de fazer a minha obrigação como servidor por qualquer outra atividade. Continuei trabalhando em feriado, final de semana, nas minhas horas vagas, para fazer as minhas consultorias, porque eu quero, certo? Porque isso me faz bem, eu gosto, né? É meu perfil ficar sempre estando fazendo alguma coisa. Mas dentro desses 12 anos na administração pública, não teve um dia, eu vou dizer por mim e também por alguns colegas que eu sempre vejo, não tem um dia que eu não entre dentro do meu local de trabalho pronto, disposto e agindo para fazer o melhor para ter uma entrega de qualidade para a sociedade. Então, quando o ministro Paulo Guedes comparou os servidores públicos como parasita, ele comparou a todos de maneira igual. E eu vou te dizer uma coisa, tem parasita no serviço público e tem parasita na iniciativa privada. Ele, inclusive, é um deles. Agora, quando você diz servidor público, vamos separar as coisas, tá? Nós temos servidor público de carreira com efetivo, nós temos servidor público instituído de um cargo comissão,
que muitos desses cargos de comissão nós sabemos que é moeda de troca eleitoral, que aí coloca um monte de penduricalho, né, do político que foi eleito para poder sustentar ele, e a maioria é incompetente, é analfabeto funcional, não conhece nada tecnicamente. Isso é um fardo dentro da administração pública. Nós sabemos que isso tem que acabar, né? Nós temos servidores de designação temporária, que muitos se dedicam bastante, mas são temporários, né? Então, assim, não pode dizer que todos os servidores, inclusive esses, né, que são penduricalhos de político, né, sejam comparados com a grande maioria. Até porque vocês que criticam de forma preconceituosa, ajudando inclusive a reforçar essa assertiva extremamente ruim, né, desproposital do ministro Paulo Guedes, não tem a mínima noção da realidade da administração pública, como se o servidor fosse o grande culpado. Primeiro, não foi ele que pediu para abrir concurso, não foi ele que pediu para a gestão pública fazer diversas tomadas de decisões equivocadas, certo? Então, assim, colocar culpa no servidor pela forma como que a administração pública está hoje estruturada, organizada e entrega, né, o serviço para a sociedade, é ser no mínimo irracional, tá? Porque hoje o poder público, quem tem o poder da caneta, ou seja, de tomar a decisão de mudar tudo isso, não é o servidor que está lá na ponta. Pelo contrário, ele é o que mais leva na cabeça. O poder está nos agentes políticos que você elege. Inclusive que você elege e vai montar a equipe dele, que muitas vezes não tem a menor competência para estar lá. No primeiro, segundo e nos outros escalões de cargo de chefia. E aí eu falo para vocês, a culpa é do servidor? É o servidor que não busca melhorar a gestão, melhorar os processos, que não busca incentivar a inovação, que não busca mexer na infraestrutura, tanto física como também e principalmente de tecnologia de informação e comunicação. É o servidor que decide isso? Ou é o gestor? É o servidor que diz onde está sobrando gente, onde está faltando gente, aonde precisa de melhorar a infraestrutura em TI, onde tem que instalar software, desinstalar software, integrar software. É o servidor que toma a decisão para que isso aconteça? Responde aí. É o gestor, é o agente político que tem o poder de fazer isso. E é um histórico de agentes políticos que não fazem isso. Porque isso, mexer com a infraestrutura, não dá voto. O que dá voto é montar uma pracinha, mesmo que seja requenguela, um posto de saúde que depois vai ficar paralisado porque não tem gente para trabalhar. Olha aí, cadê o servidor? Aí fica lá, posto de saúde, pegando infiltração, perdendo, se deteriorando, com os equipamentos parados, também se deteriorando, porque não tem servidor. E muitas vezes não tem servidor porque não consegue contratar, porque já está estourando a lei de responsabilidade fiscal, por conta de ter inchado a máquina com um monte de porqueira, de penduricalho, que não quer fazer nada com nada. Isso aí sim tem que ser limado. Esse sim é parasita. E nós temos muitos parasitas com o poder da caneta. Esse que é o grande problema. E esses parasitas querem se manter cada vez mais sugando da administração pública, porque o servidor mesmo não tem o mínimo interesse de viver numa bagunça, de ficar sem recurso para trabalhar. Eu particularmente conheço servidor que trabalha em um ambiente fechado, sem circulação de ar, sem ar-condicionado, sem ventilador, dando expediente todo dia, porque sabe que as pessoas lá fora dependem do serviço dele. Eu conheço servidor que trabalha com um computador de 13 anos de idade, onde ele não tem nem mais memória RAM, ele tem uma vaga lembrança miséria do computador, de tão velho e ruim, lento de se trabalhar. E está ali o indivíduo tirando leite de pedra para poder fazer bem a sua função. Eu conheço servidor que pega o seu próprio veículo, seja ele qual for, uma moto, um carro, etc., para poder fazer agenda fora de reunião de trabalho, porque é muito difícil conseguir um veículo disponível.
Então, eu conheço servidor que viaja sem pedir diária e fazendo várias entregas, né? Porque entregas de trabalho, porque sabe, entende que em algum momento ele precisa fazer isso. E aí vem o ministro Paulo Guedes dizer que o servidor é parasita. Parasita, e nós conhecemos muito bem, é aquele que suga da administração pública e não dá a sua contrapartida, não se dedica, não colabora. Eu gostaria de saber se na reforma administrativa, que realmente precisa ser feita, precisa se adequar a muitas coisas, né? Mas não é só servidor, não é o servidor o grande culpado disso tudo. Agora, eu quero ver é atingir as castas que tem, aí sim, tem grupos, né, grupos específicos dentro da administração pública que são extremamente privilegiados. Eu quero ver se a reforma administrativa vai alcançar. Eu quero ver se vai tirar pensão de filho de militar que está há 20 anos, 30 anos, 40 anos recebendo pensão do Estado, sangrando os cofres do Estado, se pode estar lá trabalhando, né? E já é casado, tem a sua vida. Quero ver, vai lá, mexe. Eu quero ver tirar um monte de benefício, como auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio não sei mais o que, auxílio alimentação. Eu vou tirar pelo servidor do Estado hoje, ele recebe auxílio de alimentação R$300. Ele tem que ter no mínimo R$540, para ter em média R$23, R$24 por dia, para poder se alimentar. Então ele ainda tira do bolso ou leva a marmita de casa. Enquanto que em alguns setores, né, de alguns poderes, o ticket de alimentação do indivíduo é maior do que muito salário de gente que eu conheço que trabalha no Estado e trabalha muito. Não é parasita. Agora, eu conheço em outras esferas, né, em outros poderes, gente que ganha um ticket acima de R$2.300. E aí eu digo, você pode dizer que tem parasita na administração pública? Tem, com certeza. Mas não é a maioria dos servidores, não. É uma casta de servidores privilegiados que tem vários penduricalhos e benefícios que deve sim ser revisto. Porque isso aí é um assinte diante de uma maioria que não tem uma condição boa de trabalho, não tem um salário lá grande, vantajoso, né? E aí é colocado como sendo culpado da história do Estado estar do jeito que está. Eu duvido, eu faço um desafio, pegando a mania agora do desafio, peguei de Jair Bolsonaro. Eu faço desafio de qualquer poder judiciário, legislativo, executivo, de qualquer esfera, apresentar um mapeamento de pessoal, dizendo aonde está sobrando e onde está faltando, aonde pode melhorar os processos de trabalho, aonde tem sistema de informação e de comunicação que pode ser instalado, implantado ou ampliado. Eu duvido, não tem estudo desse. Eu gostaria de ver alguém me apresentar isso, não tem. Então a reforma administrativa não é só trabalhar em cima de servidor, não, porque isso aí é querer jogar, né, tapar o sol com a peneira. É querer simplificar muito a situação, a coisa muito mais complexa. E isso depende de se resolver, e da reforma administrativa tem que ser mesmo estruturante, tem que mexer com força. Não é só na categoria de servidor público, não. Tem que pegar, inclusive, principalmente, nos agentes políticos. Né? Tem caso de assessor de deputado que já ganha um salário acima de R$10.000, só do fato de ir lá levar um documento para o deputado numa sessão, ele ganha R$450, só de apertar o botãozinho para entrar. Isso é certo? Ou aquele servidor que trabalha lá na ponta, que muitas vezes, é verdade, ele pode até tratar mal um cidadão, agora você não sabe, não se coloca no lugar, uma empatia do porquê, se aquele comportamento ali é rotineiro ou se é alguma coisa momentânea. Imagina você sem condições, sem recursos, tendo que atender de qualquer forma e ouvindo desaforo de um monte de gente, sem poder resolver, porque não é dele. Não é dele a capacidade de dar solução aos problemas. Às vezes até sabe como resolver, mas não é ouvido, não é atendido, porque não interessa a quem tem o poder da caneta, tá, de resolver. E aí você generalizar dizendo que todo servidor público
é parasita? Porque foi isso que ficou claro, né? Colocando servidores públicos são parasitas. Não colocou assim, alguns servidores que tem, lógico, tem umas porqueiras que tem que limpar, também tem que limar. Eu sempre falei isso, inclusive num dos episódios do Political eu falei sobre a questão de gestão de pessoas que não existe, né? A questão do estágio probatório que muitas vezes não vai de nada, porque não se faz uma avaliação, né? Por vários motivos. Então assim, que tem que fazer uma reforma, que tem que realmente polir a administração pública, isso é evidente, mas eu não concordo com a afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que o servidor é parasita. Não concordo. Eu estou falando isso não é porque eu sou servidor. É óbvio que eu tenho lá o conhecimento, eu sei, né, como é que funciona a coisa lá dentro, e vários outros também têm. Agora, quem está de fora muitas vezes não conhece como é que é o sistema. E eu volto a falar, para pensar. Você acha que é o servidor que consegue resolver a situação? E outra coisa, hoje em dia, os sistemas de controle, de transparência estão tão grandes que quando algum servidor faz alguma coisa de errado, de imediato chega para os órgãos tomar uma providência. É reclamação, é denúncia, isso não fica em paz. Toda vez tem, todo dia, diariamente, tem milhares, em todo o Brasil, milhões de denúncias de reclamação sobre atendimento de serviço público. A gente sabe que serviço público não tem concorrência, não tem para onde você correr, você tem que ser atendido naquele órgão ali específico e pronto, né? Mas, querendo ou não, esse controle que é exercido tem modificado em muito a gestão pública interna. Eu concordo que você ter um controle é assim, essencial dentro da administração pública para poder polir, né, o atendimento do funcionário, do servidor público, né? Não estou falando do agente político, aquele que é eleito, não, porque esse aí está pouco se lixando. Ele sabe que vai ficar ali um tempo boca fora, né? Esse sim, vai entrar igual a parasita, vai sugar do Estado, né, e depois vaza. E deixa a bomba para quem vai continuar. E é esse que vai levar a fama de que a coisa está toda ruim, né, e que servidor público é parasita. Nós temos então que separar o trigo do joio. Eu penso que ficou claro. Nós temos sim problemas de recursos humanos, de pessoas, de categorias que têm benefícios que não deveriam ter. Nós temos privilégio. Privilégio não é bem-vindo em lugar nenhum. A não ser no privado. Privado você faz o que bem entender com o teu dinheiro. Agora no público não. No público, sempre meu discurso é o seguinte: nós temos que ter aquilo que é necessário para se fazer um bom trabalho. E muitas vezes, gente, vocês não sabem, nós não temos os recursos necessários para fazer um bom trabalho e buscamos fazer do mesmo jeito. Volto a falar, é porque estão querendo colocar alguns casos que acontecem e você pensa na dimensão que é a administração pública, é evidente que isso aí tem um impacto, né? Atende milhões de pessoas. Agora, se nós temos um caso lá do INSS, por que lá não tem um atendimento, está lá uma fila gigante? É falta de pessoas, é falta de tecnologia, é falta de melhoria de processo, é falta de gestão. É falta de quem tem o poder da caneta resolver, tem interesse em resolver. E não resolver de forma paliativa, não, é resolver de forma definitiva, que ninguém quer, que muitas vezes isso aí ultrapassa o mandato do indivíduo e ele não tem interesse, deixar para o outro levar a glória. Nós temos que cobrar isso como cidadão. O que nós não podemos aceitar é deixar toda uma categoria, inclusive, eu conheço muito médico, a gente sabe disso, tem muito histórico. Eu estou citando algumas categorias aqui, mas é só para exemplificar. Muito médico que não tem as condições ideais de trabalho e trabalha com muita dedicação, né? Nós temos profissionais bons e ruins em qualquer setor, qualquer área. E nós temos também no serviço público que precisamos melhorar. Mas não se pode generalizar, está errado, bola foríssima do ministro Paulo Guedes, né, no sentido de ter generalizado, escarneado com o servidor público. Eu não me incluo nisso, tá? Não serviu, como disse o colega, a carapuça, porque se tivesse serviço eu nem estaria me manifestando, né, porque quem é servidor público de fato, na essência da palavra, né, ele está indignado, e com razão, tá? Porque foi colocado no meio de um caldeirão que não é possível de ser colocado. Está errado. Né? Eu particularmente, eu já conversei algumas vezes sobre isso, eu cheguei à conclusão que a minha forma de colaborar com a sociedade é buscando ser o melhor servidor possível.
porque eu tenho condições de me dedicar no meu trabalho e atender milhões de pessoas. Eu já pensei em abrir uma ONG, eu falei assim, mas tem tanta ONG, pai, eu vou abrir mais uma, aí eu preciso de recursos, preciso de gente, né? Eu não tenho tempo para muita coisa, então assim, eu vou me dedicar ao máximo naquilo que eu posso, então deixa que outras pessoas cuidem de ONG, que criem ONGs, que façam um bom trabalho, né? Outros, por outras maneiras, também fazem um bom trabalho social, né? Que colaborem com a sociedade. Eu coloquei ser servidor público como missão. E como eu, vários outros também se dedicam e muito, gente, vocês não têm noção. Eu acho que todo mundo, depois dessa, deveria ficar pelo menos um dia dentro da administração pública, escolhe um órgão e fica lá um dia, acompanhando o trabalho de todo mundo e ver como são as dificuldades que são ultrapassadas diariamente, todo dia, durante anos, e nada se muda, porque os agentes políticos, aqueles caras que você elege, inclusive que são depois colocados por aqueles que você elege, como o ministro Paulo Guedes, não resolvem. Então, bola fora, nota 0 para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu gostaria muito que ele fizesse o trabalho dele como ministro e colocasse um plano econômico estruturante, sustentável para o país, que até agora só vi remendo sendo feito. Faça a sua parte, Paulo Guedes, que a gente, servidor público, aquele de gabarito, vai fazer a nossa. Passando agora para o comentário rapidamente, que eu já cansei de falar também sobre essa questão do desafio do presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, referente ao desafio que ele fez, é o seguinte: por que ele não mudou, fez um desafio diferente? Eu penso que se tem realmente a solução de retirar ou diminuir os tributos, começando inclusive pelo federal, por que ele não colocou o desafio da seguinte maneira: olha, eu vou tirar todos os tributos federais, que já vai dar um alívio no preço da bomba, e eu duvido, eu desafio os governadores a fazerem o mesmo com o ICMS. Por que não fez assim? Porque foi mais uma bravata. Isso não tem nenhuma fundamentação técnica, que se ele faz isso, ele quebra o país. Tá? E se os estados fizerem isso, vão quebrar os estados. Isso fora os estados que já estão quebrados. Né? Tira aí, ó, Rondônia, Goiás, Minas. Não tem um tostão furado, devendo até as calças. E aí você vai tirar o ICMS, que é uma das maiores fontes de recursos. E outra coisa, de toda a arrecadação feita no país, 70%, inclusive nos estados e municípios, de tudo que é arrecadado, 70% vai para o governo federal. Por que ele não diminui então e volta uma parte desses 70%, principalmente para os municípios, que é onde se atende primeiro os munícipes, né, cada cidadão? Faz isso, o Bolsonaro, faz esse desafio. Tá? Faz o desafio de que eu irei devolver 30% dos 70%, né, até mês que vem. Se eu não devolver, eu peço renúncia do meu cargo de presidente. Ou então melhor, eu coloco como meta reduzir todos os impostos federais até o final de fevereiro. Se eu não fizer isso, eu peço conta, eu peço renúncia como presidente da República. Faz esse desafio que eu quero ver. Duvido. Então chega, eu não vou comentar mais sobre essa questão. Para mim, isso é jogar com a plateia, ser muito populista e menos estadista. Eu acho que nós estamos precisando que o presidente Jair Bolsonaro ele comece a governar para o Brasil, não para os seus eleitores, aqueles que o apoiaram para ele ser eleito. Ele tem que fazer um governo para o Brasil com responsabilidade. Não adianta ficar colocando a população contra os governadores de estado de uma coisa que ele sabe que é impossível, que até agora eu não vi ninguém da área técnica do Ministério da Economia, por exemplo, dizer que é possível reduzir. Prova. Pelo contrário. Se fizer isso, vai acabar com os estados e municípios e também com o governo federal. Isso é uma loucura, uma insanidade. Que, mais uma vez, o presidente da República fala sem pensar. Bom, passando os assuntos, eu queria falar sobre os brasileiros que vieram lá da China, de Wuhan. Finalmente, 34 brasileiros chegaram, saíram do epicentro lá em Wuhan, onde surgiu o novo coronavírus, estão em um ambiente, na base militar em Anápolis, Goiás, em um ambiente controlado, onde estão sob quarentena, e pelo que tem sido noticiado, graças a Deus, nenhum deles está contaminado, está infectado, e só será mesmo uma questão de protocolo, ficarão por alguns dias lá restritos, confinados,
Mas logo, logo, se Deus quiser, estarão em suas casas, suas famílias e tudo dando certo. E isso aí, a gente sabe reconhecer, foi uma bola dentro do governo federal, ok? Continuando, eu gostaria de falar sobre uma nota que saiu do Gazeta Online, do jornalista Vitor Vogas. Eu gostaria de recomendar muito a vocês que leem as postagens, as reportagens do jornalista Vitor Vogas no Gazeta Online. Ele comentou sobre a possível reconciliação entre o governador Renato Casagrande e o presidente da Assembleia, Eric Musso. Ele capturou alguns sinais, alguns discursos do Eric falando que agora estão todos juntos pela reconstrução do Estado, que estariam caminhando juntos. Eu, sinceramente, com todo respeito ao Vitor Vogas, eu acredito que isso possa ser realmente um sinal de reconciliação, mas uma reconciliação aparente. Eu não confio que haja uma reconciliação entre Eric Musso e Renato Casagrande, até porque o Eric Musso não quer se reconciliar com ninguém, a não ser com ele mesmo. Tá? Então, assim, mais uma vez, é uma questão de aparência. É óbvio que no jogo político, as amarrações entre os partidos, né? No caso, por exemplo, o PSB, se pretender ganhar novas eleições, ele precisa de um apoio de partidos, né? Alguns até defendem que precisam ter mais partidos, que aumente o tempo de campanha em televisão. E eu falo para vocês, a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro provou que nem tudo é a televisão que resolve. Ele participou de um debate, quase não tinha propaganda eleitoral dele na propaganda eleitoral, né, na televisão, e foi eleito. Teve a maioria dos votos. Houve um grande esforço, inclusive de muitos voluntários, na rede social. Então, assim, já está demonstrando que o fenômeno hoje, internet, rede social, pode ser um grande diferencial, mais do que essas alianças que sempre eram feitas de partido, em torno de aumentar o tempo da propaganda na televisão. Então, assim, eu acho que tem que repensar as suas alianças com todos os partidos, para principalmente não perder a coerência e se vender por nada. Pode ser até um tiro no pé, em vez de ganhar tempo de televisão, que pode até ganhar, mas vai perder eleitor. Bom, continuando, tem uma outra situação também que em volta do PSB. O PSB, o presidente do Diretório Municipal de Vitória, o Juarez, ele deixou claro que terá uma prévia, onde nessa prévia já tem 2 pré-candidatos inscritos, que é o deputado estadual Sérgio Majeski e o vice-prefeito de Vitória, o Sérgio de Sá. O que acontece? O presidente do diretório estadual, o Alberto Gavini Filho, e o Juarez, que é o presidente do diretório municipal, não estão falando a mesma língua. Inclusive o governador também está falando a mesma língua do diretório estadual. O que ficou parecendo, né, é que quando o presidente bancou, dizendo, do diretor municipal, Juarez, bancou dizendo que a pré-candidatura seria, de fato, chancelada, ali já sairia o candidato do PSB para a Prefeitura Municipal de Vitória. Isso criou um certo desequilíbrio na relação com o Cidadania, do prefeito Luciano Rezende, que tem uma relação de aliança antiga com o governador Renato Casagrande. E ficou claro que o diretório estadual e o governador estão buscando a qualquer custo manter essa relação íntegra, não ter abalo. E quando houve essa manifestação, esse posicionamento do presidente do diretório municipal, né, houve um certo ruído nessa relação. E logo o governador colocou algumas ponderações, dizendo até que depois da pré-candidatura, da prévia, né, do partido, que não seria, na verdade, já uma definição do pré-candidato do PSB, ou seja, deixando claro que pode haver uma composição, que a tendência, inclusive, é essa, compor o PSB com Cidadania e apoiar o Gandini, o deputado estadual Gandini. Ficou claro, né, inclusive, em uma das falas do governador, que se o Sérgio Majeski se sentir incomodado, ele pode seguir para outro partido sem nenhum problema, ou seja, não vão buscar querer pegar o mandato dele como deputado estadual. Isso aí está gerando uma instabilidade muito grande, e pode ser que alguns outros candidatos se beneficiem desse ruído.
Tá? Então, cuidado, cidadania e PSB, acho que menos bate-boca e mais ação, e cuidado que tem gente que, se deixar, vai atropelar os dois. Bom, continuando, nós temos uma outra questão muito interessante. O PMDB, desculpa, eu sou tão velho que ainda estou no PMDB. O MDB de Cariacica tentou montar o diretório municipal. Gente, não conseguiu, não teve quórum. Para você ver, o grande todo-poderoso MDB, noivo de todos os partidos para que pudesse ter as benesses do poder, hoje não consegue montar um diretório municipal em Cariacica. Então, assim, isso é um exemplo da derrocada do partido, como que ele está perdendo espaço. Algo semelhante tem acontecido com o PT, que está tendo muita dificuldade em colocar suas ações políticas dentro da nossa sociedade. O PT, depois do impeachment da Dilma e de toda a movimentação existente, principalmente com o crescimento da extrema-direita, está tendo total falta de espaço para ressurgir das cinzas. Será que o PT vai ser uma fênix ou vai ser apenas poeira nesse oceano político? Vamos ver. Bom, continuando, nós temos ainda a questão referente ao professor Roberto Martins. Professor Roberto Martins, vereador de Vitória, ele está muito possivelmente de partida, mudando de partido. Ele irá talvez para o Rede. Eu digo isso porque algumas postagens dele, já de algum tempo, tem aparecido em convenção municipal, estadual do Partido Rede, e parece, ele é do PRB, e parece que ele inclusive teria tido um encontro com o prefeito Aldifas Barcelos, prefeito da Serra e presidente do diretório estadual. Aliás, parece não, ele teve um encontro com o Aldifas, até porque nós vimos a imagem postada na sua rede social, mais especificamente no Instagram. Isso significa, muito possivelmente, que haverá toda uma movimentação do Rede para lançar candidatura no município de Vitória. E aí tem uma outra questão, aquela polêmica lá que está tendo entre o deputado Sérgio Majeski, né, o vice-prefeito Sérgio de Sá, do PSB, pode surgir aí, de repente, mais uma dobradinha do Rede, com o Sérgio Majeski indo para o Partido Rede, assim como o professor Roberto Martins. E quem sabe não sai aí uma chapa de prefeito e vice-prefeito. Eu acredito que possa acontecer. Eles têm um alinhamento muito grande, já não é de agora que tem tido algumas conversas entre eles, e eu acredito sim nessa possibilidade de ter uma candidatura aí no Rede com Sérgio Majeski e o professor Roberto Martins, um sendo prefeito e o outro vice-prefeito. Bom, pessoal, então é isso. O 17º episódio encerra por aqui. Gostaria novamente de agradecer muito a vocês pela audiência, por estarem assistindo, comentando, compartilhando, curtindo. E gostaria de fazer um pedido especial. O nosso canal do YouTube ainda não está liberado para ter um nome personalizado. Então fica aquele código cheio de letra que fica ruim para a gente divulgar. Eu gostaria muito de fazer divulgações, etc. do canal, e fica muito ruim com aquele código. O ideal é ter um nome personalizado, o canal Politicar. Porém, para eu conseguir fazer essa personalização, nós precisamos no canal atingir aproximadamente 100 inscritos, no mínimo, aliás, 100 inscritos no canal no YouTube. Você aí que comenta, que curte, enfim, por favor, compartilhe, peça para as pessoas participarem e principalmente se inscreverem no canal do YouTube. É um pedido que eu faço com toda humildade para que nós possamos continuar nosso trabalho, continuar nossa divulgação e aumentar ainda mais o nosso alcance. Nós já temos várias pessoas do Brasil inteiro assistindo e curtindo as nossas postagens e eu gostaria de agradecer a todo mundo mais uma vez, mas fazendo esse pedido muito especial. Por favor, ajude o nosso canal a atingir no mínimo 100 inscritos. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio. Grande abraço a todos.